Agora, vamos começar. Sou doida, né? Ligue não. Então, vamos voltar aqui. Onde é que eu estava? Então, aqui. Então, tem o fenômeno físico e o fenômeno químico. O físico altera a constituição e o físico não altera a constituição da matéria e o químico altera. Certo? A gente deu vários exemplos na aula passada. Falamos sobre as propriedades da matéria, né? E todas as propriedades que a gente vai abordar. A gente vai entrar com mais detalhes aqui sobre o que é um ponto de fusão, o que é um ponto de evolução, que são propriedades físicas, né? Que são mudanças de estados físicos que ocorrem na matéria, que vocês já conhecem, né? Que vai do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, e gasoso para o sólido ou sólido para o líquido, que é a ressublimação e a sublimação, certo? Que mais? As propriedades gerais da matéria que a gente falou, a massa, a sua extensão, capacidade de ocupar um lugar no espaço, elasticidade, a compressibilidade, a capacidade de você comprimir a matéria, divisibilidade, penetrabilidade. Falando sobre volume, a massa, certo? Tudo que a gente falou. O que acontece com a matéria que está aqui, na verdade, no estado sólido? O que acontece com a matéria quando ela está no estado líquido ou no estado gasoso, certo? Quem perdeu a aula tem um material de leitura lá que eu abordei tudo isso para os meninos. Falei sobre o trabalho, né, como deve ter acontecido, né, o trabalho de reconhecimento dos tipos de materiais existentes na natureza, certo? Falei sobre os processos aqui antigos de catação, ventilação, levigação, peneiração, que eram tipos de processos que poderiam ter realizado para separar os materiais, né? Lembra? Os materiais foram encontrados na natureza, eles precisavam ser explorados, né? E precisava haver esse processo aqui. Precisou haver esse processo de separação desses materiais aqui para que você pudesse utilizar a parte útil e descartar a parte que não era útil. Lembra que eu falei isso para vocês? Certo? Então, a gente até falou sobre o primeiro cuidado que eles deveriam ter tido nessa época foi o de reconhecer, né, o que era venenoso e o que não era, né? Ou seja, alguém teve que provar primeiro aqui os materiais para poder saber, né? Alguém teve que morrer primeiro para poder saber assim o que prestava e o que não prestava, né? O que poderia comer, o que não poderia comer, né? Quais são as propriedades que tinham os materiais, né? Hoje a gente sabe muita coisa, a gente sabe os componentes do material, a gente sabe uma porção de informações, né? Graças ao avanço da química, né? Todas as instrumentações que a gente tem hoje para descobrir a composição dos materiais, a separação desses materiais. Quando você pega o leite, você transforma em creme de leite, em nata, né? Manteiga, em queijo, em outros tipos de produtos, quando você retira os ingredientes da natureza, né? Você tira os elementos da natureza para você produzir tintas, produzir corantes, produzir condimentos, aqui que você põe alimentos, né? Retira os metais, os minérios, retira os metais da natureza para poder produzir objetos, né? Produzir materiais para sua vida, certo? Tudo isso aqui é retirado da natureza, mas tem que haver aqui esse processo de separação. Até falei da questão do ouro, né? O ferro, que é retirado aqui, o minério de ferro como ele era, né? Retirado da natureza. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. O minério de ferro, quando é retirado da natureza, aqui, olha ele aqui, certo? Ele não vem prontinho, bonitinho, né? Que a gente usa, né? Ele vem assim, misturado com outros minerais, e aí a gente separa o ferro aqui desses outros minerais, né? A utilidade que eles deram, né, ao longo do tempo a todos os materiais que conhecemos, né? As propriedades que foram sendo descobertas, a combinação desses elementos, né, para transformar e a gente utilizar para a nossa vida. Falamos sobre também a descoberta do fogo, falamos sobre os objetos que eram produzidos naquela época, né? Graças a essa descoberta, os alimentos que Professora, passaram. Oi, diga. lembra muito a alquimia, né? Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre alquimia, eu acho que na próxima aula, quando a gente começar a entrar na parte dos modelos atômicos, né? Os modelos do elemento químico, alguma coisa assim. A gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o avanço da química Certo. e sobre a alquimia, como a química ela veio, surgiu primeiro da alquimia, né? O que eles acreditavam naquela época, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aí eu falei para vocês aqui sobre a descoberta do fogo, o que veio depois, as descobertas das formas de energia, o que eles fizeram quando eles retiraram esses elementos da natureza, tipo aqui fibras e pelos para construção de tecido, para criação, aqui transformação em tecidos, né? Peças de roupa e tudo mais, certo? E falei até aqui sobre esse detalhezinho aqui que eu achei interessante, que eram os corantes naturais, né, retirados da natureza,
que até hoje eles são usados, né? Tem gente que prefere uma coisa mais natural, vai fazer um bolo, precisa botar um corantezinho para não usar aqueles corantes químicos, né? Tem aqueles corantes retirados de alimentos, né, que a gente conhece, né? Corante amarelo, vermelho, roxo, preto, enfim, né? Retirado aqui de elementos comestíveis, né, de alimentos, certo? Enfim, né? Então a gente falou sobre os avanços da química, tudo que a gente, toda a importância que a gente pode dar para ela, para os nossos dias, para o nosso dia de hoje, né? Toda a contribuição que ela deu para a nossa atualidade, para a nossa vida, certo? E falamos também sobre, além dos benefícios, né? Todos os materiais que a gente tem, que a gente conseguiu extrair da natureza e criar a partir desses elementos extraídos e também da parte dos malefícios, né, que é a parte, a gente falou das energias, né, produzidas aqui com a partir de elementos da natureza, né, e falamos também sobre as partes, os malefícios, né, o que a química é responsável hoje em dia? Será que a química é culpada por todos os danos causados, né, pelo abuso, o uso desses bens, o uso desses produtos retirados da natureza? Será que é culpa da química a gente ter tanta eliminação de resíduos, tanta poluição, tanta sujeira no ambiente, né? A gente sabe que não é culpa dela, né? Tudo isso daqui é produto que veio do homem, né? Criado pelo homem, certo? E que foi eliminando isso daqui na natureza ou não pensou, ele não pensou nas formas de descarte desses materiais, né? Que a gente tem que pensar também, a gente vai usar um material para poder produzir alguma outra coisa, como o plástico, eu falei até vocês do plástico que foi produzido, né? E aí tem que pensar, será que esse material eu vou produzir aqui, será que ele vai ser útil para mim? Vai. Mas será que eu produzindo esse material vai ter algum tipo de dano para a natureza? Será que vai ser benefício, vai ser um benefício somente para mim? É só eu que tenho que ganhar nessa história? Será que a natureza também não merece também um espaço nesse campo aí, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E passei um trabalho para vocês para apresentar no dia 19 de junho, né? Até falei para vocês que o primeiro A, que era a turma que estava com menos alunos participando, eu deixei o trabalho individual, não foi isso mesmo? E o primeiro ano B, eu deixei o trabalho em dupla ou em trio, dependendo, se tivesse aluno faltando, eu colocava em dupla ou em trio, ou se tiver algum aluno que quiser fazer individual, eles fazem, certo? Mas aí vamos deixar para falar sobre isso aqui para quem não estava nas aulas passadas, a gente fala sobre isso daqui no final, tá bom? Que aí eu vejo para vocês melhor essa divisão aqui. Vejo quem está faltando, se tem algum aluno que ainda não tem o texto, certo? Ok, vamos lá. Só para ver se ninguém mandou uma dúvida aqui. Todo mundo me escutando bem aí? Então hoje a gente vai falar sobre os sistemas, né? A gente vai continuar falando um pouco mais sobre matéria, sobre as transformações dessa matéria e vai falar depois sobre os estados físicos, né? Que a gente vai abordar um pouco sobre esses gráficos, né? De mudanças de estado, os chamados diagramas, certo? Então vamos lá. Então o que a gente vai ver? A gente vai aprender que a matéria ela pode se apresentar de duas formas para a gente, né? Visualmente falando, a gente pode falar em uma matéria como um fragmento da matéria que a gente vai chamar de sistema. Quando você, por exemplo, peguei um pedaço de madeira, certo? A madeira que está ali disponível na natureza é a matéria, certo? Peguei um fragmento. Como eu vou pegar esse fragmento para estudar esse fragmento, para fazer alguma coisa com esse fragmento de matéria, eu vou chamar de sistema, certo? Então a gente vai aprender o que é um sistema e como ele pode se apresentar para a gente na natureza, né? Que é como homogêneo, que a gente conhece, e heterogêneo, né? As fases desse sistema. O que é uma fase? Né? O que é uma substância pura? O que é uma substância pura simples ou composta? O que é uma mistura? O que caracteriza, desculpa, uma mistura? Né? Quais são as transformações que ocorrem na água? E mais lá para frente a gente vai falar sobre os processos que eu acredito que vai ser na próxima aula, os processos de separação das misturas. Vai falar também sobre como é que funciona, o que, que tem no laboratório de química, o que, que vocês podem encontrar, os equipamentos que são encontrados lá dentro, né? E sobre a segurança dentro de laboratórios, por que é tão importante a gente usar jaleco, né? Usar luva, usar óculos e tudo mais. O chuveiro que eles têm, esse caso da merda. Oi? Não O entendi. chuveiro que eles têm também lá. O chuveiro, Isso, tem um se chuveiro, bem caso. lembrado, tem um chuveiro lá que é esse procedimento de segurança, né? Vai que cai alguma substância em você, tem que ter um chuveiro lá dentro, né? É um procedimento de segurança. A gente vai falar também sobre isso.
tá certo? Mas não na aula de hoje. A gente vai falar somente sobre matéria. Continuando aqui sobre matéria. Então, aqui lembrando para vocês que a matéria, acabei de falar lá na frente, né? É um fenômeno, pode ocorrer um fenômeno. O que é um fenômeno, né? Uma transformação. Quando essa transformação ela não altera a constituição íntima daquela matéria, a gente diz que é uma transformação física, né? É uma alteração física. Quando ela altera, muda a cor, muda o aspecto, muda a sua composição, alterou, ela deixou de ser o que era, transformação química, certo? Beleza? Então, matéria sendo tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente viu que tem as propriedades gerais, que foi o que eu falei antes, né? Que são essas aqui: impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade, inércia, massa, volume, compressibilidade, enfim. São chamadas de gerais, o próprio nome já diz, porque toda matéria possui, certo? Toda matéria possui essas propriedades aqui. Então, você não consegue diferenciar as matérias somente pelas suas propriedades gerais, certo? Mas existem as propriedades que são as propriedades específicas, ou seja, cada matéria possui um ponto de fusão diferente, cada matéria possui um ponto de ebulição diferente, elas não são idênticas, né? Então, eu vou caracterizar as matérias de acordo com suas características específicas. Por exemplo, se eu pegar dois alunos aqui na sala, eu vou dizer assim, ó, Maiana e Alisson, eles não são idênticos, porque vocês estão vendo que eles visualmente não têm a mesma aparência, certo? Então, cada um, Maiana tem um olho, você é o exemplo da aula de hoje. Próxima aula eu pego outro aluno para dar exemplo, relaxe. Então, vamos imaginar o seguinte, Maiana, os olhos dela são diferentes do de Alisson, certo? A boca dela tem uma forma diferente da de Alisson. Então, cada um deles possui propriedades diferenciadas, eles possuem características diferentes, que permitem que vocês consigam diferenciar um do outro, certo? Deu para entender? Se estivesse aparecendo na câmera ia ser melhor, né? Mas tudo bem. Bora lá. Seguindo. Então, a gente vai falar nessa aula de hoje, a gente vai começar, vamos tentar ver se a gente consegue começar aqui a falar sobre o ponto de fusão e de ebulição, tá? A densidade, solubilidade, tenacidade e dureza a gente não vai falar não, mas vamos tentar ver se a gente consegue, tá? O mais importante aqui, ponto de fusão e ponto de ebulição, que a gente vai falar sobre as questões dos gráficos, beleza? Então, relembrando aqui sobre as mudanças de estado, todo mundo aqui já tá careca de saber disso aqui, né? Ou não? Quando a substância sai do estado sólido para o líquido, como é que a gente chama? Fusão. Perceba aqui no estado sólido que as suas partículas, suas moléculas estão mais agregadas, né? Então, quando você vai aumentar a temperatura aqui desse sólido, o que vai acontecer? As suas moléculas, as suas partículas, elas vão ficar um pouco mais afastadas, né? E aí a substância vai se apresentar aqui no estado líquido. Quando você aumenta mais a temperatura, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo de vaporização, né? E eu não sei se eu já cheguei a falar para você que existem 3 tipos de vaporização. Existe a chamada ebulição, a evaporação e a calefação. Falei sobre isso na aula passada? Só me lembre aí se eu falei para vocês sobre esses 3 tipos de vaporização. Ou ninguém lembra? Eu acho que é o mais provável, né? Que ninguém se recorde. Vocês se Ninguém lembram? lembra. Ai, não lembro. Não. Tô falando. Eu falei. Lembra, Maiana? Eu falei sobre isso? A senhora passou isso mesmo semana passada? Falei, gente. Falei sobre isso aqui na semana. Você não estava na Professora. aula, não foi, Gildo? Falou, É. prof. Pego logo na mentira. Ó, tava na aula, Gildo, na aula passada? Falou. Diga. Tava, não? Tava, Gildo, na aula passada? Deixa eu ver aqui na minha frequência. Então ela me deixa mentir aqui. Deixa eu ver. É porque Maiana é do nome lá. Aí a gente não tá lembrando se era isso no B. Olha, Gildo, você tava na aula passada, viu? Tava na Mas aula passou nos passada. slides. Mas eu falei com você, mas não se problema não. Se eu não falei, eu falei. Vamos falar de novo, que é bom que recorda. Passou nos slides, prof. Foi, né? Então, só lembrando aqui para vocês se lembrarem, né? Tem o tipo que é mais rápido. Olha, gente, esse assunto aqui sobre mudanças de estados físicos. Vocês acreditam que eu estou abordando esse assunto com 6º ano? Acreditam? Estou abordando com 6º ano, certo?
Então, vamos lá. Vou falar de novo aqui só para vocês se recordarem, para vocês verem que esse assunto não acaba quando vocês falam. Lembra que eu falava sempre para vocês, ó, vocês não esqueçam essa parte aqui que eu tô falando para vocês. Eu sempre falava em sala de aula para vocês não esquecerem o que eu estava falando, porque vocês iam ver depois. Não adianta querer fugir de biologia, não adianta querer fugir de célula, porque vocês vão ver o resto da sua vida. Vocês vão entrar no ensino médio e vocês vão continuar vendo células, vocês vão continuar vendo mitocôndria, vocês vão continuar vendo todas as organelas celulares, vão continuar vendo genética, vão continuar vendo tudo. Então não adianta esquecer, é chato, é bom vocês começarem a gostar, porque se vocês gostarem, vai ser mais fácil de vocês aprenderem, né? Então bora lá. Vaporização, né? Eu falei que os 3 tipos de vaporização que existem o primeiro, que é o mais lento, que ocorre a evaporação, que é quando você, por exemplo, coloca a roupa no varal, né? Ela vai secando naturalmente ali, né? A temperatura baixinha, vai secando ali aos poucos, demora um certo tempo, né? Diferente do processo que a gente conhece, que a gente coloca, por exemplo, uma panela no fogo, né? A gente coloca água nessa panela e deixa lá no fogo, ela esquentando. O que acontece? A temperatura vai subindo e a água vai começar, quando aparecerem aquelas bolinhas, significa que a água entrou em processo de ebulição, certo? Terceiro processo, que é a calefação. Por exemplo, quando você esquece uma frigideira no fogo, você de repente pingou uma gota de água ali naquela frigideira quente, o que acontece? Solta aquele chiado e a água evapora na mesma hora, né? A água desaparece ali quase na mesma hora, certo? É esse que é o processo de calefação. Então, são os 3 tipos de vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, certo? Um mais lento, um intermediário e um mais rápido. Do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação ou liquefação. A condensação também ocorre, por exemplo, quando a gente tira, por exemplo, uma garrafa da geladeira, e aí a garrafa está gelada e você coloca em cima da mesa, por exemplo, né? Do lado de fora a temperatura está maior, né? Do que dentro da geladeira. Então, o que acontece? Começa a formar aquelas bolinhas de água, né? Não sei se vocês já perceberam, deixa eu mostrar para vocês. Não sei se eu mostrei para vocês. Condensação da garrafa. Peraí. Professora, Oi. essa aula vai até meio-dia, né? Até meio-dia. Isso. Ah, tá bom. Se der, a gente passa um pouquinho, se vocês não se incomodarem. Então, olha aí, processo de condensação na garrafa. Já viram isso daqui acontecer? Não quer dizer que isso daqui, gente, a água esteja saindo lá desculpa, que esteja passando de dentro da garrafa para fora, né? Não é isso que está acontecendo aqui. Certo? O que está acontecendo é que esse ar que está aqui fora, ele está a uma temperatura maior do que a temperatura aqui da garrafa, né? Então, em contato aqui dessa garrafa com o que está mais gelada aqui com esse ar, faz com que esse ar, que é aqui, tem água aqui nesse ar que está do lado de fora, que está uma temperatura maior em contato com a garrafa, o que acontece com ele? Ele vai baixar a temperatura. Quando baixa a temperatura, ele sai do estado de gás, ele sai do estado gasoso e vai para o líquido. Quando ele vai para o líquido, acontece isso. Isso aqui é o vapor de água que está no ar, certo? Então, esse processo de condensação acontece, a gente percebe muito isso aqui quando a gente tira a garrafa da geladeira, né? Deixa em contato com a temperatura ambiente, acontece isso, certo? Isso aí vocês já viram. Todo dia a gente vê isso, mas a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? E o processo de... Oi? Não entendi. Já viu? Todo mundo já viu, né, gente? Todo mundo já viu. E a liquefação, que é o mesmo nome aqui. Liquefação é até mais fácil de lembrar, porque a gente lembra aqui de lembra de líquido, né? Tá virando líquido, né? Do gasoso para o líquido. Beleza? E do sólido, do líquido para o sólido, quando você coloca uma água no freezer, por exemplo, no congelador, o que acontece? Essa água vai baixar a temperatura até que as moléculas fiquem mais juntinhas, certo? Para lembrar isso daqui. Então, vamos lá. Falando aqui sobre matéria, eu falei, quando a gente tem a matéria... eu não acredito numa coisa dessa, gente. Vocês estão ouvindo isso? Eu vou matar o vizinho, gente. É sério. Ele tá pedindo pra morrer, é sério isso. Ele vai fazer obra agora, é sério isso. Vamos lá, vamos tentar continuar aqui. Então, continuando, né? Lembra que eu falei da porção de matéria? Quando você tem a matéria na natureza, você tira uma porção daquela matéria, tira um pedaço ali daquela matéria, certo? E você vai analisar aquela porção de matéria ali, né? Porção limitada de matéria, então a gente chama de sistema, certo? Por exemplo, aqui tem o meio ambiente, tirei aqui um pouco de água ali, aqui é um sistema. Qualquer coisa que você tira uma porção dela,
você vai chamar de sistema. Vou analisar aqui um sistema. Peguei um pouco de água da torneira. Aquele é o seu sistema que você vai analisar, certo? Então, existe o que a gente chama de sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. A gente diz que é um sistema homogêneo, prestem bem atenção agora, certo? A gente diz que é um sistema homogêneo quando visualmente, vocês estão percebendo aqui esse frasco? Visualmente, ou seja, olhando para ele, você consegue perceber somente um aspecto aqui. Você não consegue perceber outros elementos aqui dentro desse frasco. Visualmente, ele só tem um aspecto. Como a água, ela é totalmente cristalina, né? Ou seja, você percebe que ali dentro não tem nada misturado ali dentro. Você percebe que você consegue ver o outro lado, né? É transparente ou só tem um aspecto ali, certo? Não tem nada mergulhado ali dentro que dê para notar que tem alguma outra coisa ali. Dá para entender dessa forma? Por exemplo, quando você pega um copo de água e você mistura um pouco de açúcar, misturou até que aquele açúcar desapareceu. Quando você olha através daquela água, você não consegue ver as partículas de açúcar ali, porque já estão dissolvidas aqui naquela água. Então, aquele aspecto uniforme que você percebe naquele líquido que você está analisando, seja ele qual for, quando tem somente um aspecto visual aqui, certo? Você diz que é um sistema homogêneo. Você consegue usar esse exemplo no seu dia a dia, por exemplo. Você diz, puxa, estou aqui fazendo um suco, certo? Estou aqui preparando uma bebida para mim, estou misturando aqui um monte de coisa. Quando você terminou de misturar, ficou aquele aspecto homogêneo, totalmente misturado, certo? Você não percebe, não consegue distinguir aqui os elementos que estão presentes aqui. Dá para entender assim, gente? Então, isso é um sistema homogêneo. Só me confirma aí se vocês entenderam. Sim, sim. Perfeito, o que é um sistema homogêneo? Sim, entendi. Pronto. Percebeu só um aspecto aqui visual? Esse suco aqui, eu não sei o que tem misturado aqui. Deve ter algum corante, alguma coisa aqui, algum pozinho, sei lá, alguma coisa aqui misturada que coloriu essa água aqui. Também não sei se é água, mas visualmente eu só vejo um aspecto aqui. Certo? Eu não sei o que tem, mas visualmente só tem um aspecto aqui homogêneo. Já o heterogêneo, não. Olha essa água, essa imagem não está muito legal, né? Mas olha essa água aqui, vai ser ela mesma. Percebe que ela não está sozinha aqui? Tem alguma outra coisa aqui nela? Vocês estão percebendo? Sim, professora. Estão percebendo, gente? Deixa eu melhorar essa foto aqui. Sim. Aquilo ali parece ser água com óleo, né? Água e óleo. Olha essa foto aqui. Você percebe que aqui existem mais de um elemento aqui, né? Existe mais de um elemento aqui. Visualmente, ela apresenta quantos aspectos visuais aqui? Quantas partes visuais aqui você consegue distinguir aqui nesse copo? Duas, né? A parte aqui de baixo, que parece ser água, e aqui em cima, óleo. Certo? Então, aqui visualmente, parece ter três aspectos. E agora aqui, deixa eu botar um outro aqui. Água, óleo e areia, por exemplo. Olha aqui. Quantos aspectos visuais você viu aqui? Três, né? Olha aqui. Tem três aqui. O óleo, a água e a areia. É o que a gente vai falar aqui agora, que a gente chama de fase. Cada parte aqui constituinte desse sistema que está em análise, que você consegue distinguir aqui, a gente chama de fase, que é o que a gente vai falar aqui agora, certo? Então, conseguiu perceber o que é um sistema homogêneo e heterogêneo? Percebeu só um aspecto aqui, homogêneo. Quando você percebe que existe algo mais aqui, junto aqui nessa substância, nesse sistema, você chama de que é um sistema heterogêneo. Você não sabe o que é que tem ali, mas visualmente tem alguma coisa ali misturada naquela substância ali, certo? Beleza? Então, alguns sistemas, como eu falei para você, se apresentam uniformemente, né? Ou seja, uma única forma. Por exemplo, olha aqui a água uniforme, né?
Apenas um aspecto aqui. O ouro, olha que pureza. Parece que só tem ouro aqui, não tem mais nada misturado aqui. Olha esse leite. Que aspecto uniforme que ele apresenta, certo? Que é o que a gente chama de sistema homogêneo, certo? Já outros têm aquela aparência que tem vários elementos ali, que a gente chama de sistema heterogêneo, ou seja, se apresentam sem uniformidade, ou seja, sem estar com o aspecto de uma única forma. Por exemplo, essa pedra aqui. Quantos aspectos você consegue perceber aqui nessa pedra? Poxa, tem uma parte branca aqui, tem uma parte meio cinza, tem uma marrom, tem uma meio preta aqui. Tem várias, né? Não é isso? Olha essa madeira aqui agora. Olha quantos tipos de linhas e aspectos diferentes ela possui aqui, certo? Ela não se apresenta uniformemente aqui. Ela tem vários aspectos visuais aqui que você consegue definir. Uma parte meio branca, outra meio marrom, outra meio escura aqui, outra meio pretinha, uma meio vermelha aqui no meio. Enfim, você consegue definir aqui, você consegue distinguir aqui várias partes, né? Diferentes. Oi? Não, isso aqui é um pedaço de madeira. Não sei se dá pra ver, mas é um... tem uma parte vermelhinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver, porque aqui a imagem tá maior. Aqui tem uma parte bem vermelhinha aqui, assim, bem escurinha aqui em cima dessa linha aqui. Bem vermelhinha, assim. Tô vendo, eu dei zoom na tela. Aqui É em bem cima. pouquinho mesmo, mas tem. Bem uma vermelhinha aqui, assim. Certo? O importante aqui é que vocês consigam entender o conceito de homogêneo e heterogêneo. Olha essa mármore aqui, agora do lado. Quantos aspectos ela possui aqui, certo? Uma linha branca, uma meio cinza, sei lá, enfim, né? Uma pretinha aqui, enfim. Não é uniforme, né? Então vocês vão olhar para a natureza agora com outros olhos. Vocês vão começar a ver agora todos os dias e diferenciar o que é uniforme e o que não é uniforme. O que é homogêneo e o que não é heterogêneo. Pense na quantidade de coisas que você ingere que não são homogêneas. Pense na quantidade de coisas. Quando você faz aquele mingauzinho, né? Aquela coisa, sei lá, aquele mingau de arroz, né, se vocês comem, né? Que fica aquela coisa homogênea, que você mistura todos os ingredientes, fica aquele negócio homogêneo, né? Com aspecto só, né? Parece que é puro, né? Enfim. Então, a matéria, você pode dizer que ela se trata de um sistema, como a gente falou, né? Uma porção daquela matéria, um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Esse sistema homogêneo ou heterogêneo, ele pode ser, se for um sistema homogêneo, preste bem atenção agora. Se for um sistema homogêneo, tá bem misturado ali, né? Você não vai poder dizer nunca que se trata de uma substância pura ou se é uma mistura. Falando assim, vocês entendem? O que é uma mistura? O que é uma substância pura? O que seria? Uma substância pura, eu digo que é uma substância pura, certo? Quando só tem ali um componente, certo? Um componente ou uma substância ali, na verdade. Não é nenhum componente, é uma substância ali só. Por exemplo, se eu tenho aqui somente água, eu poderia dizer, certo? Com umas ressalvas aqui que a gente vai falar depois sobre a água, certo? Porque a água, nesse caso aqui da água, ela é considerada uma substância pura quando é água destilada. O que é água destilada? A água destilada é quando você pega essa água e você retira todos os sais minerais que tem aqui dentro dela. Que aqui não é só água. Tem água, o que é a água H2O, né? Vocês conhecem a água como o elemento H2O, né? A molécula H2O, certo? Então, aqui dentro dessa garrafinha de água, que é a água que a gente bebe diariamente, não é só H2O. Ela tem H2O, ela tem iodo, ela tem vários minerais ali dentro, tem vários componentes ali dentro. Não é só água, certo? Mas quando você separa a água, ela vira água destilada, que vocês conhecem como água destilada, água pura. Não é a água própria para a gente beber, mas é água pura, certo? Então, esse tipo de água, quando você separa, você diz que ela é pura, porque ela só possui uma única substância ali, certo?
Deu para entender? E uma mistura? Uma mistura é quando você tem vários elementos ali misturados. Você quer ver uma coisa? Se eu pegar aqui um copo de água, vocês não vão saber. Água e, deixa eu ver aqui, álcool. Misturei aqui. Vamos imaginar que esse copo aqui é água com álcool. Quando eu pegar um copo e mostrar para vocês aqui com água e álcool, olha essa garrafinha aqui, que linda. Água transparente aqui. Misturei água e álcool aqui. Os dois também são transparentes. Só que eu não vou dizer para você que é água e álcool. Eu digo para você, eu mostro para você aqui agora. Eu digo, isso aqui é uma substância pura? Será que é puro? Ou será que é uma mistura? Tem algum outro componente, tem algum outro elemento aqui dentro que não seja água? Visualmente, olhando aqui para ela, se eu olhar aqui para essa garrafa, esse conteúdo aqui, eu digo que ele é um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? Homogêneo. Homogêneo. Porque só tem um aspecto, eu não consigo ver o que tem aqui dentro. Mas, se tratando de substância, eu também não consigo dizer se ela é uma substância pura ou se é uma mistura. Se eu digo que tem mais de um elemento aqui dentro, é mistura. Quando tem apenas um elemento aqui, eu digo que ela é uma substância pura, certo? Como o exemplo da água. A água, ela não tem só água aqui nessa garrafa, ela tem água e tem os sais minerais também aqui. Então, não é uma substância pura, é uma mistura, certo? Deu para entender isso? Então, o sistema homogêneo ou heterogêneo, ele pode ser tanto uma substância pura ou uma mistura. Existe sistema homogêneo substância pura, existe sistema homogêneo mistura, como também existe sistema heterogêneo, que é uma substância pura, como também existe o sistema heterogêneo, que é uma mistura. Mas como é isso? Mas se é visualmente aqui tem mais de um aspecto, como é que pode ser uma substância pura? Eu vou falar isso depois, tá? Então vamos lá. A mistura, ela pode ser chamada também, como eu falei para vocês que existe sistema homogêneo ou heterogêneo, então a mistura ela pode ser homogênea ou pode ser também heterogênea, certo? Quando eu falo homogêneo ou heterogêneo, gente, não se confunda, eu estou falando apenas do aspecto visual, tá? Falei que é homogêneo, eu falei apenas do aspecto que parece para mim visualmente. Falei heterogêneo é porque eu consigo distinguir as partes que estão ali naquele sistema. Conseguir distinguir as partes eu chamo de heterogêneo. Quando eu não consigo, homogêneo. Não interessa o que tem ali dentro, certo? E uma substância pura pode ser simples ou composta, o simples elementar, né? Ela é chamada de simples ou composta. Essa parte aqui da substância simples ou composta a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Que é, na verdade, quando tem, nessa substância pura aqui, quando ela tem apenas um tipo de elemento ali, que a gente chama de elemento químico, né? A gente diz que é uma substância pura simples. Quando tem mais de um tipo de elemento químico aqui, a gente diz que é uma substância pura composta. Não se preocupem se isso deu confusão na cabeça de vocês, mas vocês vão entender depois, tá? A gente vai dar exemplos e vai descomplicar. Tá bom? Bora continuar aqui. Então, o que é um sistema homogêneo heterogêneo? Olha aqui o exemplo. Aqui é um exemplo de um sistema homogêneo. Lembra que eu falei para vocês da água mineral? Olha aqui, água mineral. Uma garrafa de água mineral. Quando você olha para ela, ela não possui um aspecto uniforme. Ela não possui outras coisas ali. Você não consegue ver outros elementos ali dentro misturados. Você consegue ver uma coisa cristalina, né? Uma coisa pura ali dentro, né? Então, a gente diz que a água é uma mistura porque agora vocês já sabem que ali não é só água. Tem H2O ali dentro e também tem minerais ali, dissolvidos naquela água, que são importantes também para a nossa saúde, certo? Então, a água é considerada uma mistura. Mesmo sendo uma mistura, ela é um sistema homogêneo.
Quando você consegue definir aqui, distinguir as partes componentes aqui, quando tem mais de uma parte componente aqui, eu digo que é um sistema heterogêneo. Por exemplo, aqui a substância pura, pura, certo? Tem somente água aqui. H2O na forma sólida e água também na forma líquida. Lembra que eu falei para você sobre os aspectos visuais? Pegando aqui um copo de água pura agora. Tirei os sais minerais, peguei essa água pura, coloquei aqui. Só que eu coloquei ela nos dois estados. Eu coloquei ela no estado líquido e no estado sólido. Isso daqui é um sistema heterogêneo. Tem dois aspectos aqui, apesar de ser somente água. Percebeu que eu falei para vocês que o sistema heterogêneo também pode ser uma substância pura? Olha o exemplo aqui. Eu tenho água na forma líquida e água na forma sólida. Visualmente, ela possui dois aspectos visuais aqui, certo? Eu consigo distinguir aqui esses dois aspectos, mas continua sendo água. Então, é uma substância pura, porém é um sistema heterogêneo. E aqui nesse exemplo, eu consigo também distinguir as duas partes aqui, porém não é uma substância pura, porque eu estou vendo aqui que não tem só água aqui, tem óleo e tem água. Apesar de eu saber que eles não se misturam, né? Mais tarde a gente vai aprender que o óleo ele é uma substância apolar e a água é uma substância polar. A gente vai entender sobre essa combinação desses elementos, por que eles não misturam um no outro, certo? Então é uma mistura, tem dois elementos diferentes aqui, dois componentes aqui, e é um sistema heterogêneo. Beleza aí? Alguém dormiu aí? Não, né? Não tem ninguém dormindo aí não, né? Melhor não dormir, porque se dormir vai ser pior, viu? Quer falar? Quase, viu, Pro? Não é pra dormir. Ó, Tô gente, aqui. essa parte aqui vocês não durmam, porque isso aqui é difícil. Diga, Isabela, você quer falar, meu bem? Não. Não? Tudo bem. Professora, sua voz dá muito sono, Pro. Mas, gente, como é que eu vou fazer? Vocês querem que eu coloque um narizinho aqui, uma roupa de palhaço, pra poder chamar a atenção de vocês, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como não, gente. Dá sono, botar uma musiquinha de fundo. Professora, Oi. então a água de torneira que tem o cloro, ela é um componente de mistura, né? É mistura também. É mistura também. Ah. Só que a água da torneira Ela não é também. pura, né? A água da torneira não é pura, gente. A água da torneira tem muito mais coisa ali. Ainda tem cloro, né? Que nem é inapropriado para beber. Então, a água da torneira é uma mistura também. Só Mas que é uma como mistura que é um sistema homogêneo ou heterogêneo? A água da torneira, homogêneo ou heterogêneo? homogêneo. Homogêneo. Certo? Homogêneo, né? Homogêneo. Agora, Pro, quando é do filtro? Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Tá? Certo? Certo. Beleza aí? Gente, vocês não ingerem água destilada. Esqueçam isso. Vocês não ingerem, não tem possibilidade de vocês ingerirem. Ela não é nem apropriada para beber. Tá? A água destilada não vai matar você, mas não é apropriada para beber. Tá? Beleza? Certo. Então vamos lá. Vocês não ingerem nem água do filtro, nem água. Água do filtro também é a mesma coisa. Água do filtro, água da torneira, água mineral, tudo a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Vamos Pode seguir ser aqui. a água mais cara do mundo. Vai ser água homogênea, né? É o quê? Você só vai encontrar água destilada geralmente nos laboratórios de química. O pessoal usa muito para fazer os trabalhos lá, né? Não sei. Eles usam muito, eles têm Aquelas garrafas frascos. de água. Oi? Que tem aquelas garrafas de água de R$ 50, 25. Sim. Até ali é homogênea também, né? Tudo. Todas as águas são homogêneas. A não ser que você pegue uma água de um Vamos rio. beber água da torneira mesmo. A não ser que você pegue a água de um rio que esteja misturada ali com terra, que você vê aqueles grânulozinhos, né, flutuando ali naquela água. Aí você conseguiu definir algum outro elemento ali, não é mais homogêneo, certo? Se você conseguir visualmente ali distinguir algum outro elemento, um grãozinho flutuando ali, acabou. Pode ser um grãozinho de farinha ali, pequenininho, imperceptível. Tá ali, heterogêneo, certo? Beleza? Compreendeu isso aí? Oi, Compreendo. diga. Pode perguntar.
Gente, acreditem, para vocês pode estar dando sono, mas essa parte da química eu gosto muito. É muito legal isso aqui, sabe? É muito bacana. Eu acho muito legal. Então, o que a gente vai dizer agora? Quando a gente diz que é um sistema homogêneo, lembra que eu falei para vocês das fases? Então, toda vez que eu disser assim, é um sistema homogêneo, a gente diz que ele só tem uma fase. Ou seja, um aspecto visual, ou como da água aqui que vocês estão vendo, uma única fase, é apenas eu distingo somente ali, eu faço a distinção de somente uma parte ali, um componente, como se fosse um componente ali, certo? Visualmente, uma fase, eu digo que é homogêneo. Quando tem mais de uma, cada parte diferente que você consegue definir aqui, eu chamo de fase, certo? Então, é o que caracteriza o sistema heterogêneo, beleza? Então, o sistema homogêneo, como eu falei lá atrás, gente, não se confunda, pelo amor de Deus, isso aqui é de extrema importância para vocês têm que aprender isso aqui, tá? Sinto informar para você, mas vai ficar mais difícil daqui para frente, tá? Então, se preparem, que é chatinho, mas... Só vai piorar. Só vai piorar. É sério, tô falando porque eu sou amiga de vocês, tá? Vai ficar difícil, gente. Vai ficar difícil, você não tem noção, tá? Não é querendo passar Não, mas passando, né, professor? é complicado. Não, mas é complicado. Gente, vocês não viram nada. Isso aqui tá no começo. A gente tá... Respira enquanto vocês podem ainda, viu? Respira enquanto vocês podem. Oi. Diga. Você é de humanas, né? Eu não, meu bem. Não sou de humanos. Por quê? Eu sou de nada. Por quê? Por que você tá perguntando isso? Não entendi agora a pergunta. Curiosa agora o que foi. Diga aí, tá? Não, só... Diga o que foi. Por quê? Pergunta. Porque, sim, humanas é quando é biologia, química... Não, humanas não. Antigamente, a gente chamava que era a área de biológicas, né? Toda essa área aí de biologia, de ciências, de medicina, a área de saúde, né? A gente dizia que era de biológicas, né? Mas hoje eu não concordo muito, mas é considerado como exatas, que eu não acho que é certo, né? Porque a área de exatas é a área de física, é a área de química não, a área de matemática, essas áreas que são mais cálculos, né? Então chamavam de área de exatas. Né? A de humanas é a que a gente chama de geografia, a de, talvez, de línguas não, português já é línguas, geografia, história, filosofia, né? Que a gente diz que é de humanas. Né? Eu não tenho nada a ver com essa área, eu não entendo bolhufas disso aí, não sei. Ave Maria, eu sou uma... Pra mim, humanas era isso, biologia, mas agora que eu sei, não sou nem de humanas nem de exatas. Hoje essa área já é considerada como área de exatas, que eu não concordo muito, né? Porque tinha a parte de biológicas, né? Mas química, como tem um certo cálculozinho, né? A gente pode até considerar um pouco como exatas. E sim, vai ter cálculo também, viu? Vai ter cálculo, vai ter matemática também. Não se preocupe, é a parte que vocês mais gostam, eu sei disso. Professora, Meu matéria favorita. matemática, Oi. biologia, Oi. biologia. Não mistura, pelo amor de Deus. Biologia, vocês agora estão com o Diego, né? Como é que tá sendo as aulas com ele? Olha, Ícaro já gostou, falou em matemática. Tá boa a aula com ele lá? Como é que tá? Tá, muito. Ele é legal, né? O que foi, Isabelle? Que foi que Nada, professora. Nada. Ok. Biologia eu achei mais fácil. Mas enfim, gente, a gente só tá no começo, vocês vão ver muita coisa ainda, tá? Quando a gente começar a ver a tabela periódica, que vocês vão começar a calcular número de massa, né, número de prótons, número de elétrons, certo? Vou virar cega. Aí vocês vão começar a ver os balanceamento, as ver as equações, fazer balanceamento de equações, enfim, né? Vão começar a aprender química de Professora. verdade. Oi, Você estudou muito ou passou raspando? como assim? Gente, eu sempre fui uma aluna mediana, porque assim, eu sempre fui preguiçosa. A minha vida escolar, eu sempre fui preguiçosa. Não incapaz, porque sempre quando eu fui de estudar muito, assim, sempre quando eu pegava as coisas para estudar, eu sempre tirava notas muito boas. Né? Mas a maior parte das vezes eu era muito preguiçosa, e ficava sempre na média. Não porque eu era incapaz, mas porque eu era preguiçosa mesmo, certo? Então eu sou assim, pro.
Isso aqui gente, isso é horrível. Acreditem em mim que eu tô falando assim, que eu já passei por isso, é horrível, tá? Não recomendo. Se vocês tiverem oportunidade, estudem, né? Porque é uma coisa assim que a gente tem que passar pra gente perceber. Daí quando a gente passa, a gente se arrepende das coisas que a gente deixa de fazer, as coisas que a gente deixa, a gente perde, as oportunidades que a gente perde por conta de preguiça. Isso é pecado, gente. Como diz que é pecado mesmo, viu? É pecado mesmo. Preguiça, desculpe o termo, é uma desgraça, né? É terrível. Acaba com toda a nossa vida. Todas as oportunidades que a gente tem, todas as chances que vocês possuem. Se vocês tivessem mais vontade de correr atrás das coisas, vocês iam conquistar muita coisa, gente. Tem que querer mesmo. Certo? Bora continuar? Não, já perder tempo. Só tem meia hora, gente. Bora lá. Continuando aqui, né? Então, aqui. E o vizinho continua destruindo lá a casa dele. Enfim. Sistema homogêneo. Substância pura pode ser uma substância pura quando tem somente um componente. Perceba que aqui se tratando de aspecto visual, né? É homogêneo quando é uma substância pura, ou pode também ser uma mistura homogênea, né? Quando você tem os elementos ali misturados, como água e açúcar, por exemplo, né? Você mistura água com açúcar, misturou bem, que você não consegue nem saber o que tem dissolvido ali. Você acha que é água, mas está ali, está dissolvido, você não tem como saber que tem açúcar ali, né? Mesma coisa a água, só tem água, um componente, substância pura, todos os dois tipos homogêneos, certo? Só tem uma única fase. Já o heterogêneo, mais de uma fase. Pode ser uma substância pura? Pode. Quando é um componente em diferentes estados físicos, né? Substância pura heterogênea, como exemplo aqui da água. Eu tenho água aqui, é uma substância pura, o sistema aqui é uma substância pura, porque só tem água, independente de estar no estado sólido e líquido juntos, mas só tem água aqui. E uma mistura heterogênea quando tem mais de um componente, né? Você consegue discernir aqui os elementos que estão constituindo aqui, né? Você consegue ver, né? Então você diz que é uma mistura heterogênea. Beleza, gente? Entendeu isso aí? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Então, sistema homogêneo, aquele que apresenta as mesmas propriedades em... Ó, tá horrível, isso aqui eu peguei da internet. Que apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão em que seja examinado. Ó, visualmente ele possui o mesmo aspecto, né? E heterogêneo não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão, né? Em que seja examinado. Se você pegar aqui, por exemplo, a água e o óleo, você botar o dedo aqui dentro, você vai ter a mesma sensação ao tocar no óleo e na água. Vai ser uma sensação diferente, né? Então, não tem a mesma propriedade, certo? Então, o aspecto visual, eu falei do leite, né? O que foi que eu disse para vocês? Que o leite aqui, no caso, ele é homogêneo ou heterogêneo visualmente? Homogêneo. Ele é homogêneo, mas só que o leite aqui, como na foto está dizendo, o leite, ele é homogêneo a olho nu. Mas se você colocar um microscópio ali dentro, você vai perceber que tem moléculas, tem partículas, gotículas de gordura ali. Então, por essa razão, ele é considerado, apesar de visualmente aparentar ser homogêneo, ele é considerado como um sistema, uma substância heterogênea. Substância não, uma mistura heterogênea. Você não pode chamar o líquido que está ali naquele recipiente, preste bem atenção nisso, certo? Você não pode chamar o líquido ali dentro daquele sistema. Um sistema, vou imaginar que eu peguei um copo, coloquei um líquido ali dentro, que eu não vou dizer qual é. Você não pode chamar aquilo de substância, porque substância a gente só chama quando é uma substância pura. Então, chamei de substância, você está dizendo que aquilo ali não é uma mistura. Certo? Então, até o nome você tem que ter cuidado. Você diz, porque aquela substância, disse, não é assim que chama, tá? Substância, quando a gente diz que é uma substância pura, você chama ou substância pura ou substância. Certo? Na química, tá, gente? Na química. Beleza? Mas, cheguei em casa, a professora falou que não era para chamar mais nada de substância. Eu não falei isso, tá? Dentro da química, conceitualmente falando, ao analisar sistemas
Eu não posso chamar um líquido dentro de um recipiente de substância se eu não sei se é uma substância pura ou não. Deu para entender aí? Deixa eu ver se tem alguém dormindo aí, porque se tiver alguém dormindo vai receber meio ponto a menos aqui Não agora. entendi, professor. Ah, sim, muito bem. Todo mundo acordado aí, né? Você não entendeu, Jadson, o que eu falei? Não, eu falei, entendi. Entendeu? Tá todo mundo aí, né? Ninguém dormiu não, né? Não. Ô, Pro, Diga. mas quando se mistura, por exemplo, água e açúcar, Hum. quando se coloca bem de perto, assim, no microscópio, eu tô dizendo, também não dá pra enxergar o açúcar, Não, se tiver bem misturado, não dá. Certo? O leite é diferente, né? O leite ele tem partículas maiores ali dentro e você consegue ver. Mas a água e açúcar não, certo? A água e açúcar você misturou bem ali, ele dissolve completamente, tá? As moléculas elas se juntam com as moléculas de água, a de açúcar, né? A substância ela consegue se juntar ali com a molécula de água e você não percebe, certo? No caso do leite no microscópio você consegue notar. Tá bom? Por isso que ele diz, o aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas à simples percepção a olho nu. Então a gente tem que ter cuidado. Certo? A mesma coisa da água. A água a gente sabe que visualmente a gente imagina que ali é puro, né? A gente está vendo ali, não vê nada, mas ele na verdade ele não está puro ali a água. Ele está misturado com outras coisas. Tem uma outra substância que eu não sei se eu coloquei aqui, que é o sangue. O sangue é a mesma coisa. Quando você olha o sangue, tiver um copo aqui cheio de sangue, que coisa, né? Um copo cheio de sangue, você não vai dizer que é homogêneo. Mas o sangue é a mesma coisa. O sangue, se você olhar no microscópio, olhar de pertinho lá, você vai ver que ele não é. Tem partes ali dentro que você consegue distinguir. A gente diz que ele não é também uma substância, ele não é também um sistema homogêneo, né? Ele é heterogêneo também, tá? Então, exceções aqui é o conceito. Então, o sistema heterogêneo, também é heterogêneo lá o sangue, tá? Então, o aspecto visual a gente não pode limitar aqui a percepção a olho nu, né? Mas abrange também a utilização de microscópios, né? O leite é considerado uma mistura heterogênea. É importante notar que o critério de diferenciação entre homogêneo e heterogêneo é relativo, a gente já falou aqui, pois depende de aparelhagem de que dispomos para nossas observações. Então, à medida que vão sendo construídos microscópios mais potentes, vamos notando que muitos sistemas que nos pareciam homogêneos não são na realidade heterogêneos. Olha aqui um exemplo, né? O ar atmosférico, sempre a mistura de gases vai ser sempre homogênea, né? Ele vai ser sempre visualmente ali homogêneo, apesar de ter vários componentes ali. No caso aqui tem nitrogênio, que a gente simboliza com a letra N, o oxigênio, que a gente simboliza com o O, vocês vão ver depois, quando a gente da tabela periódica, a gente vai aprender sobre a nomenclatura, tá? E o argônio, né? Que é o AR, certo? 3 gases aqui, misturados aqui dentro desse potinho. São 3 componentes, certo? Você não está vendo, mas são 3 componentes, mistura homogênea. E apenas uma fase. Você não consegue distinguir, por exemplo, o gás nitrogênio não é amarelo, o oxigênio não é azul, o argônio não é, sei lá, laranja. Não tem uma diferença entre eles, você não consegue ver. Então, visualmente, tudo parece ar, tá aqui o ar. Você não consegue, tem vários gases aqui no nosso ar e você não consegue distinguir. Então, sempre quando é mistura de gases, a gente diz que é sempre uma mistura homogênea, certo? É apenas uma fase e os componentes dependem dos componentes que estão ali. Tem 3 componentes, tem 3 tipos de gases aqui dentro, eu digo que são 3 componentes e apenas uma fase sempre, certo? Outro exemplo, álcool hidratado. O que é álcool hidratado? É uma mistura de álcool com água. Simples assim. Botei água e álcool, certo? Mesma coisa que dizer que tem água e álcool aqui. Misturei água com álcool. Homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo. Homogêneo, olha aqui. Só consigo perceber uma fase aqui, um aspecto aqui, tá? E quantos componentes? 2, né? 2 componentes, certo? A água e o álcool. Aqui agora, mistura de água e granito. Quantos componentes e quantas fases aqui, né? A água e o granito
Só que o granito, quem não sabe, o granito, deixa eu mostrar aqui uma foto do granito. O granito, para quem não lembra, ele é uma mistura de 3 elementos, né? Quem poderia me dizer, olha aqui o granito, quais são os 3 tipos de elementos que fazem parte do granito? Tem ferro, né, Pro? Não, Não? não. Quem lembra? Terra, professor. Quartzo, feldspato e mica, lembram? Fazem Nunca parte do vi granito? as palavras aí. São 3 elementos aqui. Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no... Ele mostra aqui o Wikipédia, ele mostra, deixa eu ver aqui se tem aqui. Quartzo, feldspato e mica. Aqui eu gosto muito do Wikipédia, o Wikipédia é completo. O Wikipédia mostra Fala tudo. Oi. bem devagar aí. Eu tô falando rápido, é? Pra mim tá um nome só. Olha aqui, o granito, vocês estão vendo aqui? Ele é formado dos minerais aqui, ó. Quartzo, olha aqui. O feldspato e a mica. São 3 elementos diferentes, 3 minerais que compõem aqui o granito, que a gente conhece, né? Tá aqui o granito. Cadê ele? Olha ele aqui. Formado desses 3 elementos. Então, na verdade, quando a gente fala em granito, a gente diz tem água e tem granito aqui. Quantos componentes tem aqui? Quantas fases tem aqui? Quem me diz? Quantos componentes e quantas fases? 4. Olha aqui. Tem água, tem o quartzo, feldspato e a mica. 4 componentes. E quantas fases tem? 4 também? 4 também. Certo? 4 fases também. Deu para pescar aqui. Eu tava botando a seta aqui para vocês não verem. Mas não adiantou não. Então vamos lá. Então a gente conta cada um desses componentes aqui, ó, do quartzo, como um componente. Cada um desses elementos aqui, componentes do quartzo, a gente conta como um elemento. E como eles apresentam, cada um apresenta um aspecto, cada um apresenta um aspecto visual, a gente diz também que cada uma é uma fase. Cada fase é um aspecto que a gente consegue perceber, certo? Beleza, então em um sistema, tá muito chato, gente? Tá pesado, tá maçante? Ou tá bom? Não, Pro. Tá bom. Tá super divertido, né? Por enquanto, né? Por agora. Porque depois. Vai piorar. Pode relaxar que vai piorar. Bora lá. Agora vem o carro do ovo. Muito bem. Era tudo que eu queria agora. Então, em um sistema heterogêneo, ó, as porções homogêneas são denominadas de fases. É exatamente isso. Cada porção homogênea que a gente consegue distinguir, como por exemplo aqui na água e no óleo, cada porção dessa que você consegue diferenciar é uma porção homogênea, certo? Então, cada uma delas a gente chama de fase. No exemplo, água e óleo, por exemplo, olha aqui na foto, a gente diz que cada parte dessa aqui é uma fase, a parte do óleo e a parte da água. Já no granito, eu pego um pedaço de granito aqui, eu consegui distinguir aqui 3 partes, 3 fases. A parte do quartzo, uma coloração aqui meio branquinha, não sei, tá aqui meio rosinha, né? O feldspato aqui meio branquinho e a mica, a parte mais escura aqui, tá? Beleza. 2 fases líquidas, água e óleo. No caso do granito, 3 fases sólidas, o conjunto dos pontos brilhantes, pontos escuros e a massa cinzentada. Assim, vai sendo cinza. Assim quanto ao número de fases, os sistemas são classificados como: quando tem uma fase só, eu digo que ele é monofásico. Quando tem 2 fases, eu digo que ele é bifásico. 3 fases, trifásico e assim por diante. Quando tem mais de 3, polifásico, né? Mais de uma fase, você pode chamar de polifásico também, certo? Então, os sistemas polifásicos podem ser bifásicos, trifásicos, bifásicos, enfim, né? Deu para entender isso aí, gente?
Se não der tempo da gente terminar hoje, eu não quero acelerar muito esse conteúdo, não, porque eu sei que isso daqui é muito complicadinho e vocês podem se atrapalhar. Então, a gente pode dividir essa aula aqui de hoje, porque eu achei que daria tempo, né? Tem tudo isso aqui para falar ainda para vocês. É muita coisa. Então, vamos continuar aqui. Então, classificação de alguns sistemas materiais. Deixa eu ver só se tem um exemplo aqui mais adiante. Acho que é aqui, mais adiante aqui, rapidinho. Classificação de alguns sistemas materiais em homogêneos e heterogêneos. Olha aqui, não devia ter tirado isso aqui, né? Para vocês responderem, que mancada. Água mais sal dissolvido. Olha aqui, percebam, um aspecto só. Quantas fases vocês estão vendo aqui? Essa água e o sal? Uma fase. Água e açúcar com corpo de fundo. Quer dizer que tem água, tem açúcar dissolvido aqui na água, mas ele colocou tanto açúcar que a água que está aqui não conseguiu dissolver todo o açúcar aqui do copo. Então, sobrou o que ele chama de corpo de fundo, que é o restinho do açúcar que não foi dissolvido, certo? Então, quantas fases você consegue perceber aqui? 2. Fala com segurança. E aqui agora, água gaseificada. É água com gás. Quantas fases você consegue perceber aqui? 2 também. 2, certo? Você consegue ver os gasezinhos lá dentro, né? Na água d'água com gás. Então, você percebe que tem outro elemento. Perceba, pegue uma garrafinha um dia de água e compare com água com gás. Você vai perceber que é como se fosse um refrigerante, né? Você coloca um refrigerante geladinho, você vê os gases ali dentro, né? Você consegue perceber. Já aqui, óleo mais água mais areia. Quantas fases vocês estão vendo aqui? 3. 3 Quem falou 2? Alguém falou 2 ou foi impressão minha? 3 fases, né, gente? 3 fases. 3 fases. Aqui agora, água líquida mais o gelo, né? Sistema heterogêneo. Quantas fases vocês estão vendo aqui? 2. Substância pura ou mistura? Substância pura. Substância pura. Na letra D aqui. Substância pura ou mistura? Mistura. Mistura. Água gaseificada. Substância pura ou mistura? Mistura. Mistura, gente. Água com açúcar, com corpo de fundo, substância pura ou mistura? Mistura. Mistura. E água aqui com sal dissolvido, substância pura ou mistura? Mistura. Mistura. Ó, pelo amor de Deus, viu? Então, você já sabe o que é uma fase? É um aspecto visual, né? A forma da matéria uniforme em composição química. Componente, cada substância formadora do sistema. Por exemplo, esse exemplo aqui, água líquida mais o gelo. Quantas fases vocês estão vendo aqui? 2. Quantos componentes tem aqui agora? 1. Por que um componente? Porque a água É o gelo, né? Porque ela água de sólido para líquido. Isso, só tem água. Perceberam isso aí? Então, cada componente é cada substância que tem ali dentro. Por isso Certo? que na última a senhora perguntou e eu não respondi, porque eu fiquei com essa dúvida, porque o gelo vai derreter. E isso vai virar água também. Vai continuar sendo a mesma substância aqui, só que está em estado diferente, né? Beleza? Então, ali só tem um componente, mas 2 fases, certo? Sim. Beleza? Mistura heterogênea aqui, mistura homogênea. Olha aqui, água e óleo. Mistura heterogênea, 2 fases, certo? Aqui agora, quantas fases tem aqui? 3 fases. Tá aparentando aqui ter 3 fases, né? Porque tem essa parte aqui em cima, tem uma aqui embaixo que eu não sei o que é. Eu não sei se é a água, mas aqui só tem água e serragem, né? Então, aparentemente, eu poderia dizer que tem 2 componentes, porque 2 fases, porque eu só tô vendo aqui a serragem e a água, mas essa parte aqui do fundo eu não sei o que é, né? Pode ser só... mas são 3 aspectos, então vamos considerar 3 fases.
certo? Aqui, óleo, água e areia, 3 fases também. E a homogênea, água e álcool, apenas uma fase, certo? Substância pura, não tem como, né? Mistura homogênea. E aqui, água mais açúcar dissolvido, mistura também homogênea, certo? E apenas uma fase. Quantos componentes? 2. 2 componentes, certo? Beleza pura. Outro exemplo aqui. Tá, já falamos sobre isso. Açúcar e água dissolvida, como a gente falou lá. Homogêneo, uma fase e 2 componentes. Material heterogêneo, 2 fases, água e óleo, né? E 2 componentes. Aqui, material heterogêneo, 2 fases e apenas um componente. Certo? Agora eu quero ver. Vamos lá, exemplo aqui. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3. Vamos ver se vocês estão feras agora. O número de fases em cada um é, respectivamente, quer dizer, um após o outro. Quantas fases tem aqui? Esse número 1 aqui? É um sistema com óleo, água e gelo. 3, 2 e 4. Ó, direito, hein? Olha a pegadinha. E agora? Ó, o gelo vai derreter. O óleo já é outra coisa. Água. Então, deixa eu ver. São 3. Deixa eu ver, Jesus. Mesmo quando a água ali tá com o gelo em cima, É. são 2 fases, certo? Ele quer saber quantas fases tem no sistema. Um após o outro aí. Primeiro tem quantas fases? Então, 3. 3. O segundo tem quantas fases? 2. Tem certeza? uma só. Terceiro tem quantas fases? Peraí. 3? 4, professor? 3 não, pô. 3 ou 4, gente? O número 3 tem quantas fases? Porque tem Ah, um corpo de Tem fundo 4. ali, ó. Hã? O 3 tem 4. Tem um corpo de fundo. Ali embaixo no 3. Tem areia ali. Sim. Quantas fases? Granito, na 4. verdade. 4 fases. 4 fases. Letra A. Vou deixar vocês pensando mais um minuto aí, para conferir a resposta de vocês. Não? Não é não? Pensa direito, vocês estão caindo Não, na se o pegadinha da granito- federal aí. Não é, porque se o granito Ah, tem 3 fases, não é isso? É verdade. Vocês Então, caíram na, ali, Ah, menina, não. É mesmo. vocês caíram na pegadinha do malandro. Olha direito. Leiam com atenção, gente. Ah, Então agora são 7 ou 6 fases? Oi? 7 ou 6? que 7, não. Só para ver se vocês estavam prestando Por atenção. causa do granito. Água aí? salgada. Água salgada não tem nada a ver, não, né, Pro? Tem. Deixa eu pelo água, né? Vocês que vão me dizer agora. Mas é misturado com sal. E aí? Então, é uma mistura. Meu Deus, professora. Peraí. Eu vou... Não, letra Ó, gente, vocês estão percebendo? Essa pergunta aqui é da Universidade Federal do Espírito Santo, viu? Misericórdia. 8, professora. 8 fases? Não tem Qual é outro, a nem outra. resposta? Pensa direito. Mais um minuto aí para vocês pensarem. Letra D. Meu Deus. acho que é a letra D, professor, o terceiro. Letra D, professor. Letra D de dado? Letra D. É, Certeza? letra D, o terceiro é a letra D. Letra D. Ó o carro do ovo, Pro. Todo mundo aí tá certo? Não sei. Tá errado, né, Pro? Tá com essa cara aí. Vocês estão ouvindo o carro do ovo, gente? Sim. Oh. Aham. Todo dia é isso aqui, gente. E aí?
Eu acho que é a letra D, porque óleo, água, gelo, sal e granito. Aquela Mas professora. o Por mais que granito tem seja três água fases. salgada, também tem sal. É duas fases, tem a água e tem o sal. E o granito tem três fases. Tem Mas três. o sal tá diluído. O que não tá diluído E aí não dá é pra. o gelo. Vocês têm que entrar num consenso aí para saber qual é a resposta. Então o sal não conta. Não conta. Gente, quantas Eu vou na fases, letra quantos D, viu, professora? aspectos visuais vocês estão vendo aí? Eu tô 4. vendo três. É porque Quantos o as... gelo, ele está no meio, ele está 4. entre o óleo e está entre a água. É três. É a letra A, Pro? Será que é a letra A? Quem acha que é a letra A? Aí eu vou Eu na acho que é a letra A. letra D. Bora ver a resposta? Eu vou nas Bora. duas. Todo Eu mundo também. errou, todo mundo errou. Presta É sério? atenção. Olha só, é letra A. Vocês estão dizendo que é a letra A a resposta? Alguém mais acha diferente aí? Eu acho a letra D. Letra D? Quem acha diferente aí? Cadê o resto que tá calado aí? Bora, gente. Pra mim parece um pouco da letra A e da D. Acho que é D. Todo Eu tô mundo entre a errou. letra D e a E. E aí, qual é a resposta? Vamos lá. Primeiro, resposta. Primeiro, quantas Eu fases tô tem entre a aqui? D. Quantos aspectos visuais eu tenho aqui? 3. Bora contar. O óleo, 1. O gelo, 2. E a água, A água, 3. 3. Já eliminei aqui a letra C. Não é a letra C. Sim. Primeiro, tem 3 fases aqui. Segundo, água, ninguém prestou atenção, ó. Água gaseificada. E Ô, professora, eu gelo, fiquei com medo de falar. Professora, eu fiquei com medo de falar, porque água é com gás. Eu água fiquei é com medo com de falar gás. errado. Então, quantas fases você vai ver aqui? Uma, Então é a a letra água, o gelo, 2, e 3. os gases, Gelo, água e gás. 3. Letra E, então, né, Pro? E Ou o letra último Letra aqui, o óleo, 1, o gelo, 2, a água, 3 e o granito, quartzo, feldspato e mica, mais 3, 6. Então 6, letra E. Tá Letra vendo? Tá E. entre a letra D e a E. Letra E. Não tem Nunca como vi ser como- 5. Professora, mas quando você falou assim, vendo, são 4. Da onde que vocês estão vendo? Mas ele disse que é granito. Ele É, colocou mas aqui que é aí- granito. Essa pegadinha tá nisso aqui, gente. É porque ele coloca a descrição. Aqui também na gaseificada não aparecem os gases aqui. Mas isso aqui foi uma questão de vestibular. Ele colocou aqui a informação. Água gaseificada. Se você tivesse aqui um frasco com... Você estivesse segurando um frasco de água com gás, você vai perceber que tem uns gases ali, mas aqui eles não representaram, né? Mas eles colocaram a descrição aqui embaixo. Aí não tem desculpa. Colocou a descrição, já foi. Tá valendo. Certo? Certo? Aquele silêncio. Certo. Todo mundo errou. Pois é, gente. Aí. Então, como a matéria se apresenta pura ou mistura? Pura ou mistura, né? Ela, duas formas que ela se apresenta. Ou ela é pura ou ela é uma mistura. Então, a diferença, olha aqui. Um é puro e o outro é uma mistura. Olha aqui. Os dois aparecem no mesmo aspecto visual aqui. Você não consegue discernir, distinguir aqui quem é a pura e quem é a mistura, né? Você tem uma água pura aqui incolor e transparente e o outro você tem uma água com açúcar diluído ali. Você não consegue saber que ali tem açúcar. Está dissolvido ali, certo? Deixa eu ver aqui que horas são. Meio-dia. Vamos fazer assim. Como ainda falta muita coisa aqui para acabar, eu quero que vocês fiquem lembrando do que a gente abordou hoje, para na próxima aula a gente continuar a partir daqui. E alguém me recorda aqui que a gente parou aqui nesse slide para a gente continuar depois. Ainda falta só um pouquinho aqui. A gente vai recordar essa parte aqui e vamos continuar na próxima aula a falar o restante aqui. Tá ok? Que ainda falta bastante coisa aqui para a gente falar. Certo. Tá ok, gente? Professora, Oi.
Você devia passar uma última questão só pra gente, né, poder ganhar Gostaram, né? todo mundo. Porque todo mundo vai pra casa, todo mundo com o rabinho entre as pernas, porque errou a questão. Olha aí, tá vendo? Falei uma coisa simples. Uma coisa simples, mas... Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui pra vocês exercitarem. Deixa eu botar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Não, isso daqui... Deixa eu ver substância pura. Não, porque eu não falei de substância pura simples e composta ainda. Eu ainda vou falar. Eu não quero falar sobre isso ainda agora, não. Eu vou botar mais exemplos depois para vocês verem, tá? Eu deixei lá no Google Sala de Aula até um exercício que tem isso lá. Tem uma questãozinha para vocês exercitarem. Oi. Um desenho que a senhora enviou, que é pra gente fazer um experimento e gravar. Experimentozinho. Mas eu ia falar sobre esse experimentinho hoje para vocês, mas eu falo, deixa eu ver, na próxima aula. Próxima aula que dia? Só na próxima semana. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer a aula com vocês pra gente terminar no sábado. O que vocês acham? Professora, Oi. Diga. a senhora deixou alguma atividade lá? Deixei. Tô mostrando aqui pra vocês agora, ó. Tem o textinho que eu sempre deixo sobre a aula. E um questionáriozinho que é pra vocês responderem aqui. Aqui tem um experimentozinho para vocês fazerem, gravar para mim, para assistir vocês. E aqui tem umas questões para vocês já se arriscarem a fazer lá. Quem quer mais questão, tem lá para fazer já. Se quiser... Oi, diga. A senhora já postou? Já tá lá, já. Tô abrindo aqui a Google Sala de Aula. Tá lá já para fazer. Aqui não tá aparecendo. Eu já copiei, só falta responder. Entregar até sexta-feira. Aí, tá vendo? Olha aí. Já tá lá, gente, a atividade. Não, já postei. Gente, eu postei ontem, pelo amor de Deus, aula 2. Não botei pra você. Primeiro B. Deixa eu... já sei por que, Maiana. É porque tem o primeiro A e o primeiro B. Eu acho que do primeiro A eu não botei. É isso. Você não colocou, só tem Eu vou botar... Eu vou colocar agora pra vocês. Não se preocupem não, tá? Eu vou fechar aqui a aula e eu vou botar pra vocês agora. A senhora colocou ontem, então a gente tem um dia mais pra entregar. Nada disso. Ó, deixa eu só copiar aqui. Nada disso. Ó, deixa eu copiar logo aqui. Nono B você entregou ontem. A mesma coisa, gente. O nono B está com vocês aí. Mas eu botei lá pra vocês não fazerem, que era pra fazer amanhã. Ó, deixa eu botar aqui. Não tem desculpa não. Pera aí. Rapidinho. Eu boto lá agora pra vocês. Esse experimento aí pra gravar como? Celular. Vocês vão ser youtubers por um dia. Gravar a gente? Filma vocês gravando, ou vocês podem gravar o experimento, né? Vocês fazendo e gravando. Ou pede pra alguém gravar, tanto faz. Tá? Certo, que eu não sou youtuber não, prova. Pera aí que eu vou botar aqui agora pra vocês. Vocês me dizem se receberam aí ou não, tá? Eu queria terminar essa aula hoje, mas sistemas, substâncias e misturas. Deixa eu botar aqui Google Drive. Fico sem voz, gente. Só um minuto. Cadê a aula? Sistemas, é isso aqui? E atividade, aula 2. É isso? 2. Eu espero que seja isso. Vou botar um ponto. Valendo um ponto. Hoje é um ponto só. Deixa eu ver. Botar 26? Não, botar semana que vem. 31, né? Semana que vem, segunda-feira, dia 31. E vou botar entrega até meio-dia. Porque eu sou má. Bota até meia-noite, por. Meia-noite? Nada de meia-noite, que eu não quero aluno me mandando trabalho de noite. Eu quero mandar de dia aqui. Tópico. Porque eu sou uma pessoa má. Eu gosto de torturar vocês um pouquinho. Pronto. Falta alguma coisa aqui? Não, né? Não. Deixa eu botar aqui. Fazer uma cópia para cada aluno. Criar atividade. Acho que é isso. Eita, que eu botei errado ali. Ó o nome. Saiu misturas. Misturas. Oi, diga. Esse vídeo é para fazer um vídeo sobre qualquer mistura? Não, vocês têm o experimento lá para vocês fazerem, né? Tem a descrição lá direitinho, vocês vão observar, vão fazer, observar.
e gravar. Assim, não é obrigatório o aluno fazer, tá? Mas se o aluno fizer, eu dou meio pontinho de gratificação. Tá ok? Para incentivar. E enquanto o trabalho do dia 19, o nono A fica individual. Sim, vamos lá. O trabalho do dia 19. Bem lembrado. 18, professora. É dia 19. Não me confundam não, pelo amor de Jesus, viu? Eu já tô com minha cabeça aqui cheia de coisa, vocês ainda ficam me É confundindo. para apresentar, certo? Isso, vocês vão apresentar. Deixa eu só achar aqui onde é que tá o troço aqui da aula. Que é tanta coisa, meu Deus. Cadê horário de aula? Trabalho. Deve ser isso aqui. Pronto, aí, as duplas. Primeiro B e primeiro A. Eu só tenho aqui Gildo e Isabelle, que vão abordar sobre... Deixa eu ver aqui. Eita, nós. Não aumenta, não. Gildo e Isabelle, poluição por resíduos químicos e seus impactos. Confere aí, viu, gente? Cauã e Emily, uso de agrotóxicos e alimentação. Ariane, que não está, e Giovana. Giovana, você conseguiu entrar em contato com a Ariane? Giovana tá aí? Ou saiu? Tá aqui. Não, Pro, eu tô aqui. Eu até te pedi pra não fazer sozinha, porque eu entrei ano passado, e assim que eu entrei, se não me engano foi ano passado, assim que eu entrei, teve essa onda do Covid, então eu não tive contato com muitas pessoas, entendeu? Aí eu Não, queria mas fazer só. se você tivesse contato com ela, seria online, não seria a presença. O contato que vocês vão ter com os colegas de vocês, gente, é sempre online, tá? Não é pra ir pra casa do colega, não, pelo amor de Deus. Quem ela é, eu não tenho contato dela. Ah, Então tudo dificulta bem. muito. Então você prefere fazer só, né? Então pronto, perfeito. Eu vou tirar aqui e você fala sobre o assunto sozinha, tá? Produtos industrializados. E a Ilane, você decidiu com quem finalmente você vai ficar, Ilane, no sentido de fazer o trabalho, tá? Era você fizesse isso, meu. A senhora tinha me botado comigo, cara. Foi, né? E Ícaro, cadê Ícaro? Tá aí? E Alisson, a senhora pôde falar com ele que no dia ele tinha voltado para a internet. O que você prefere, Ilane? Você quer fazer sozinha? Você quer fazer com seu colega? Você quer ter alguma pessoa de preferência? Né? O que você quer? É pra fazer o trabalho, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Como a Alice tá sozinho, deixa eu e Alisson pra ele não ficar sozinho sem fazer. Oh, meu Deus, Se ele preferir tadinho. fazer só. Ok. Tadinho, oh, meu Deus. Alisson, né? 3 pessoas, gente. E como é que vai dar, vai dar certo essa apresentação? 3 pessoas? Eu queria botar todo mundo individual, então, só que não pode. Pois é, eu sinceramente eu prefiro que vocês façam individual, mas eu só botei em dupla pra ser menos tempo, né? Ter 2 pessoas ali apresentando, fluir mais rapidamente, né? Então, eita, que Ô, negócio. Oi. Bem que você poderia fazer, ao invés de um trabalho, quando você fosse passar outro trabalho depois desse, como se fosse um debate entre nós, alunos, e você, professora. Não, eu prefiro assim, Maiana, porque vamos tentar ver uma outra oportunidade de a gente fazer um debate, porque assim, com vocês fazendo uma apresentação, eu consigo ver um desenvolvimento melhor de vocês na parte de pesquisa, em vocês terem uma independência na hora de apresentar, em saber se expressar, né? Porque o debate fica uma coisa muito restrita, muito limitada, né? E vocês pesquisando é melhor, porque eu vejo o empenho de vocês através dessa pesquisa e apresentação. Então eu prefiro que seja dessa forma, tá? Eu prefiro assim, pelo menos por enquanto. Vamos ver se dá Mas certo. tem aquela coisa da gente só estudar um tipo de assunto. Mas é um assunto tão amplo, não é? Um assunto tão amplo e cada um vai ter. Um dia vocês vão ter a oportunidade de fazer uma coisa diferente, mas cada dia a gente faz um pouquinho, né? Não adianta a gente querer abarcar tudo de uma vez só, porque vocês estão em fase de aprendizado e tem muita coisa para vocês verem ainda, tá? Então não tenha pressa nessa questão de ver uma coisa só e querer ver o mundo todo de uma vez, porque isso não vai dar certo, tá? Em todo momento na faculdade, quando vocês entrarem, vocês também vão ter momentos que vocês vão apresentar um tema só. Então, vocês já vão pegando uma determinada prática. Isso é ótimo para vocês, tá?
Tem muitos alunos que têm muita resistência, dá para apresentar trabalho, isso é maravilhoso para vocês. É ótimo, desenvolve muito vocês. Vocês vão ter obrigados a estudar. Então deixa pra... Na próxima oportunidade a gente faz um debate. Eu vou pensar sobre essa possibilidade, tá bom? Com essas Porque o sugestões. trabalho também ajuda, né? Eu Sim, acho. ajuda, sim. Então vamos fazer os dois, tá? A gente faz os dois. A gente faz uma oportunidade, a gente usa o debate, a gente mantém essa apresentação, até porque já separei os temas, já dividi vocês, tá? Já tem aluno que já começou a pesquisar, eu acho, né? Enfim. Tem mais alguém, gente, que queira participar aí, gente? Colocar o nome, porque eu só tô com esses alunos aqui por enquanto. E o primeiro A só tem Maiana, você, com esse tema aqui, Kaique e Letícia, né? Janderson não apareceu. Tem mais alguém aí, gente, para colocar um nome aqui e escolher um tema? Eu tenho. Jadson, você é primeiro A, né, Jadson? Jadson Novaes. Ok, Jadson. Deixa eu ver. Escolha um tema, meu bem. Você só não pode escolher o consumo consciente, o uso da... Cadê? O uso consciente da energia, o consumo Você é meu tema, porque eu não tô consciente, conseguindo enxergar direito. porque é preciso aprender química. Tem descartes do lixo, coleta seletiva, reciclagem, tecnologias para aumentar o conforto da vida moderna. Porque é preciso aprender química, já tem. E o consumo também já tem, compra compulsiva. Tem o uso de agrotóxicos, tem aqui, e alimentação. Produtos industrializados. Produto. Esse do produto. Pronto, vou botar aqui. Produtos. Você está querendo fazer um debate e você se sente desconfortável de fazer a apresentação, Maiana? Não gosta muito, né? Como assim a apresentação? A apresentação é o que vocês vão fazer no trabalho. Não. Eu me sinto... Dá pra fazer debate, professora? Não, a gente vai manter a apresentação. É Maiana que está dando a ideia de fazer um debate, mas a gente vai manter a apresentação, até porque já está organizado, tá? Eu não quero fazer debate, não. Pode manter o trabalho. Eu não me sinto... Eu gosto de fazer a apresentação, eu não ligo não. É porque vocês nunca fizeram um debate, os professores da escola, entendeu? É verdade. Não, isso é Só verdade. trabalho, pesquisa. A gente nunca teve um debate, assim, entre alunos. Vamos combinar um então. Vamos combinar um então. Para vocês fazerem. Mas eu gosto da ideia de vocês fazerem trabalho, porque assim... Ela tá descarregando, eu vou sair, viu? Tá ok. Eu gosto da ideia de fazer um trabalho porque obriga vocês a estudar e o debate talvez não. Debate são poucas pessoas que estudam, né? Sim. Mas pra gente fazer o debate, teria que estudar, né, sobre o assunto. Teoricamente, E aí, né? Teoricamente, vocês colocar um precisam. assunto e dando ponto, não sei. Vamos tentar fazer essa ideia do debate um dia, né? A gente planeja direitinho, daqui até o final da unidade ou na próxima unidade, tá? Não sei se vai dar nessa por conta desse trabalho. Até tem uma pesquisa que confirma que a gente aprende mais rápido, ou melhor, quando a gente ensina as outras pessoas. É o que eu sempre digo para vocês. Quando vocês conseguem explicar um assunto para vocês mesmos, vocês têm um índice de aprendizado muito maior, né? Por isso que é bom você ensinar. Pô, no final das contas, Maiana, dá no mesmo. Tanto você apresentar como você fazer um debate, você vai ter que expor sua opinião, você vai ter que expor o seu resumo, você vai ter que expor o seu trabalho, né? Você vai ter que se expressar de qualquer maneira, né? O legal do debate é que você vai acabar escutando a opinião dos seus outros colegas, você vai dizer o que você acha, mas no trabalho isso não impede você de fazer o mesmo também, né? Você discordar, de você opinar, tá? Não dá no mesmo. Mas a gente podia ter... Mas vamos fazer, relaxa que a gente vai fazer, tá? Eu vou pensar nessa ideia sua, a gente vai planejar um dia pra gente fazer um debate, tá? Podia ter questões e a gente... responder, né? Sim. Ok. Então, gente, acho que não tem mais ninguém, né, pra colocar no grupo, no trabalho. Saiu gente aí. Kaique, Letícia, Maiana, Isabelle, Giovana, Jadson, Alexandre. Alexandre tá aí?
Tá, pronto. Alexandre. Eu tô aqui. Alexandre. É Alexandre ou Isabelle, gente? De quê? Alexandre. O que tá falando? Oi? Quem tá falando aqui é Isabelle. Pois é, Isabelle. Eu quero saber de Alexandre. Ah, tá bom. Eu quero saber onde é que tá Alexandre, porque parece que ele não tá na sala, porque ele largou o negócio ligado e saiu, eu não sei, ele não tá respondendo. Vai ver caindo só. Pois é, né? É por isso que eu digo, porque é bom vocês estarem com a câmera ligada por isso, né? Que Não a gente adianta pode ligar, gravar, né? entrar na aula e não tá aqui, certo? Então vamos lá, gente. Vou encerrar essa aula com vocês, que a prova de vocês está morrendo de fome já. E na próxima, eu vou tentar ver se no sábado a gente conclui esse assunto, tá? Quinta-feira vocês têm aula de quê? Nem tô lembrando, não tô conseguindo lembrar. Na verdade, os professores não. Que eu me lembre, né? Não tiraram foto assim dos nossos horários. Uhum. Vocês não sabem? E o professor de filosofia, ele botou os horários. Eu anotei no caderno, porque o caderno não tá aqui comigo. Tá Ninguém anotou. Eu anotei, professor, só que o caderno tá dentro do armário. E cadê o Deixa eu ver restante? aqui, Ninguém pronto, tem. rapidinho, deixa eu ver. As aulas de quinta-feira, porque assim, quinta-feira é um dia que eu tenho livre. Então, Pro B, a gente tem todas as aulas. Sexta-feira. Quinta-feira tem todas as aulas. Agora sexta-feira é tudo válido. qual é o horário que vocês têm para física? Deixa eu ver. Sociologia e inglês a gente ainda não usa, a gente ainda não tem. Então, os dois últimos sexta-feira, tá livre pra gente. 2 últimos de sexta não dá para mim, não. Tem que ser. Se fosse um dia de quinta ou uma segunda-feira, não tem nenhum horário vago nesses dias? Professor, quinta-feira é Educação Física, Geografia, Filosofia, História e História. Então vocês têm todas as aulas. Quinta-feira é Artes, Matemática, Português e Português. Que Artes e Matemática a gente não tem. Aula com ele. Artes é que dia? Sexta-feira? Sexta-feira, matemática, e matemática no segundo e terceiro, nós temos aula com ele. E a segunda-feira, como é que tá de vocês? Segunda-feira é Educação Física, Biologia, Artes. Não, Educação Física, Biologia, Português, Artes e Matemática. Então, vamos tentar ver Não então. temos. Segunda-feira a gente não tem os dois últimos horários. Terça-feira também, Sexta-feira. inglês, 2 de inglês na primeira, a gente não tem ele. Biologia, Química e Química. Se não der pra gente continuar no sábado, a gente continua na próxima semana então, tá? Então, você já quiser adiantar as atividades, a gente só vai terminar essa parte aqui na próxima semana e damos prosseguimento com a parte seguinte, né? Que a gente vai falar sobre separações de matérias, separações de materiais, tá? Ok? Então, faça os exercícios de lá e depois a gente continua, tá bom? Beijos para todos e até a próxima. Tchau, gente. Até. Até mais.